Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. E hoje chegamos aqui na lição de número 3, onde vamos falar sobre a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Assunto de grande importância e vai ficar claro aqui no enfoque dessa preciosa lição. Texto áureo. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. É uma ordem para nós cristãos, para nós a igreja. Se nós não pregarmos o evangelho, quem vai pregar o evangelho? As boas novas do reino, a boa notícia de salvação, o plano redentor é missão da igreja, como arauto, proclamar, difundir, disseminar as boas novas do reino. Somos cidadãos dos céus e, como cidadão da nossa pátria, temos uma mensagem, e a mensagem é o evangelho, a boa notícia, a salvação através daquele que é o único caminho, a única porta, a única escada que liga a terra aos céus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade aplicada: cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos. Então, é muito importante nós que pregamos o evangelho alimentar, educar, doutrinar os novos convertidos, aqueles que abraçaram o cristianismo há pouco tempo. Estes precisam desenvolver, precisa amadurecer, precisa haver um crescimento. E para que haja esse crescimento, é necessário ser alimentado com o puro leite racional, não falsificado. Precisamos alimentar os novos convertidos com Bíblia, para que eles também possam, assim como nós, desenvolver, crescer, amadurecer e vir adquirir uma fé robusta, fé de melhor qualidade. Então, pregar o evangelho e fazer discípulo é nossa missão, está atrelado. Não é uma coisa em detrimento de outra, uma coisa e não outra. Pelo contrário, são as duas coisas: pregar o evangelho e também fazer discípulo. Fazer discípulo fala do preparo, de fornecer para o novo convertido as doutrinas básicas da nossa fé. Cada um de nós, membros do corpo de Cristo, estejamos aí comprometidos em fazer discípulo na edificação uns aos outros, para o crescimento do corpo de Cristo e para a glória do nosso Deus. A motivação, irmãos, deve ser correta. Deus é um Deus que nos vê por dentro. Então, nós precisamos fazer para Deus com a motivação certa, para a glória dele, para que o nome dele e somente o nome do nosso Deus seja exaltado, engrandecido. E essa obra para o nosso Deus precisa ser feita com um servo, com um coração totalmente grato, com um coração cheio de amor e voluntariedade. Então, cada um de nós precisamos atuar sabendo que o nosso Deus tem nos disponibilizado as ferramentas. Enquanto nós estivermos aqui em peregrinação, nós
Contamos com o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, a atualidade dos dons espirituais e o nosso Deus conosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. O objetivo da lição são 3. O primeiro, revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, falar sobre o dever da igreja de edificar seus membros, destacar a igreja como representante de Deus. O texto de referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, nos diz assim o texto sagrado. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Introdução. Para nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja. Quais são os 3 aspectos que ficará bem claro para nós nessa lição? A relevância da missão da igreja em relação ao mundo, precisamos cumprir a nossa missão como arauto, proclamar as boas novas do reino. Em relação a Deus, precisamos nos edificar entre nós, os membros do corpo de Cristo. Isso fala de doutrina, de educar a igreja com o rolo sagrado, com as sagradas letras, e em relação a si mesma, nós precisamos, irmãos, entender o que somos. Somos família de Deus, somos filhos de Deus, somos cristãos e precisamos cumprir o nosso papel, a nossa missão, anunciar as boas novas do reino, manter comunhão, vida pia, intimidade, relacionamento, sintonia, estar alinhado com Deus, andar com Deus como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus e edificar-nos uns aos outros, irmãos. Um irmão afiando, como uma lâmina mesmo, afiando o outro irmão, fazendo uso, manejando bem a palavra do nosso Deus. Missão para com o mundo. Cristo, de forma sucinta, bem lacônica, breve, mas bem claro, ele foi explícito, está bem claro, revela o escopo, o alvo, o objetivo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Qual é a nossa missão, irmãos? Para com o mundo, evangelizá-lo. Em Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, temos a visão da atuação da igreja tanto no aspecto local quanto mundial. Então, eles partiram de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Nós precisamos partir de dentro do nosso lar, anunciando as boas novas do reino, educando os nossos filhos, compartilhando da nossa fé, a esposa com o esposo com a esposa, e alcançar os de fora, e tendo Deus um chamado de uma missão transcultural, romper as barreiras e anunciar o evangelho também fora do nosso país. Evangelização local é de extrema importância, como eu já tenho feito alusão, e também a evangelização mundial. A missão consigo mesmo, a missão que nós temos conosco como igreja.
O segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesma, já que tem o princípio dever de edificar seus membros. Então, precisamos receber doutrina. Paulo não se cansava, está claro, de ensinar a igreja, educar a igreja, doutrinar a igreja com a palavra do nosso Deus. E nós, irmãos, precisamos seguir na mesma toada do apóstolo Paulo, andando nas suas pisaduras. Precisamos edificar os membros do corpo de Cristo com doutrina, com Bíblia. O rebanho precisa de receber todos os nutrientes, toda a vitamina, sais e minerais. E o rolo sagrado, as sagradas letras, irmãos, tem todos os nutrientes, todas as vitaminas, sais e minerais de A a Z para mantê-la saudável, para que o rebanho se mantenha em Cristo, arraigado, enraizado, fundamentado, plantado nele até o dia do Senhor. Cuidar dos seus membros é papel nosso, irmãos. A obra social, ela anda junto com o anúncio do evangelho. O nosso Deus é um Deus preocupado com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. E nós, irmãos, agradando o nosso Deus diariamente, precisamos ajudar a quem precisa, ajudar os necessitados, partindo dos domésticos na fé e alcançando a todos os seres humanos que estão em nosso redor. Nós não podemos abrir mão da obra social. Não é fazer a obra social e não pregar o evangelho. Não é pregar o evangelho e não fazer a obra social. Não é uma coisa e não outra. É pregar, anunciar as boas novas do reino, a boa notícia de salvação e fazer a obra social. A missão também para com Deus. Irmãos, nós observamos ali a adoração no Antigo Testamento, acontecia de diferentes formas. Começou com os rústicos altares que eram erguidos por homens piedosos, nos quais se ofereciam sacrifício e Deus se agradava dos mesmos. Temos ali, por exemplo, o patriarca Abraão, um construtor de altares. E nós precisamos, irmãos, também, nós que reunimos semanalmente para cultuar o nosso Deus, ter vida pia, vida de oração, vida de jejum, vida de entrega, vida de busca. Precisamos separar um lugar secreto para doce oração, momento que falamos com o nosso Deus e tomamos tempo para, em silêncio, irmãos, ouvir o nosso Deus falar com cada um de nós. A oração tem esse elemento de nós falarmos com Deus, nos comunicarmos com Ele de forma específica, a despeito dele saber e conhecer passado, presente e futuro antes que haja uma palavra em nossos lábios. Ele tudo já conhece, já sabe, deixou o veículo da oração para que haja essa comunicação com Ele e também toma tempo para ouvi-lo, meditar sobre o querer dele através da sua palavra para a vida de cada um de nós cristão. O que fazemos no templo, na casa de oração, na nave, no edifício, é dar continuidade àquilo que fazemos diariamente a despeito de onde estivermos. Construindo uma casa para a habitação de Deus. Lemos em Efésios capítulo 2, 22, da seguinte forma: no qual também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. No sentido coletivo, a igreja é simbolizada por um templo, e no sentido individual, cada cristão é um templo para a habitação de Deus. Então, nós que cremos em Cristo de todo o coração, abraçamos a causa do cristianismo quando pregar o evangelho para cada um de nós. Quando abraçamos a causa, nascemos de novo,
fomos inseridos ao corpo de Cristo, adentramos ao processo de santificação, fomos justificados pelo nosso Deus, fomos declarados pelo nosso Deus justo, a justiça de Cristo nos foi imputada nesse ato do novo nascimento. Deus fez de cada um de nós que cremos em Cristo todo o coração, casa, morada, tenda, tabernáculo, santuário da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E, mesmo sendo nós templo do Espírito de Deus, cada um de nós cristão de forma individual, irmãos, é um prazer para nós estarmos de forma voluntária, semanalmente no templo, na casa de Deus, na casa de oração. Observe que Jesus é o nosso referencial maior, o nosso padrão, cabeça da igreja Salvador do corpo, que é a sua própria igreja. E ele tratou o templo de Deus com temor, com carinho, com amor. E nós devemos agir da mesma forma, entendendo o valor, a importância que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu ao templo físico mesmo, ao edifício, indo até ele já inteira idade, bem novinho, e nós devemos ter a mesma postura com relação à igreja, ao edifício. Então, ali na igreja, de forma coletiva, reunido com os nossos irmãos que creem em Cristo de todo o coração, damos continuidade à adoração, à entrega que fazemos diariamente ao nosso Deus, porque reconhecemos e com o coração grato estamos de tudo aquilo que o nosso Deus já fez por nós, e não foi pouca coisa não. Proveu para cada um de nós eterna salvação, vida eterna, e a vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somente nele. Jesus é a ressurreição e a vida, e por amor a ele, aquele que nos amou primeiro e nos amou com amor eterno, nós então ali nos reunimos para expressar esse amor, a nossa adoração ao nosso amado e bendito Deus. Seguindo o exemplo da igreja primitiva, irmãos, ela em dado momento precisou cultuar dentro de casa, devido à perseguição. Porém, ela também, que cultuava dentro de casa, ia ao templo. Os apóstolos subiam ali na hora nona para orar, para adorar a Deus, e nós devemos então seguir nas pisadas dos apóstolos e também da igreja do primeiro século. Cultuar em casa fala do culto doméstico, de uma vida de piedade, vida pia, de oração, de busca, de louvor e adoração ao nosso Deus em casa, aonde quer que estivermos, e também irmos ao templo para dar continuidade ao culto, a entrega da nossa vida, de todo o nosso ser ao nosso amado e bendito Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia para não nos desviarmos do propósito de Deus para com o seu povo. E o propósito de Deus está revelado na Escritura. Aperfeiçoamento ou preparo dos santos. É de extrema relevância esse aperfeiçoamento. Enquanto estivermos aqui, palmilhando essa vereda em peregrinação como forasteiros no planeta Terra, para fazer discípulos de todas as nações que sejam agentes de edificação um dos outros, para que Deus seja em tudo glorificado até a volta de Jesus Cristo. Amados, que Deus vos abençoe. É um prazer estar aqui cada domingo com os irmãos, fazendo essa pré-aula. Deus nos dando vida até lá. A próxima pré-aula será na lição de número 4, onde iremos falar sobre
a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Vamos orar? Deus amado, nós engrandecemos e louvamos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai, anunciando, pregando, falando do teu grande amor. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Peço uma bênção especial, ó Pai, sobre todos os teus filhos que estarão participando dessa pré-aula. Nos dê um dia, ó Pai, na tua presença. Tu és grande, nós, ó Pai amado, somos completamente dependentes do Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de grande misericórdia, um Deus de toda graça. Obrigado, meu Deus, por ter nos alcançado e aberto a porta, ó Pai, para a comunhão, para reconciliamento contigo novamente. Pegamos nossas vidas nas Tuas mãos e assim oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.